Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos em mais uma live ao vivo aqui pelo Instagram. Lembrando que hoje a nossa live, o conteúdo é sobre Paraíso do Tocantins. Solene Menezes, boa noite. Thales, boa noite. Daniela Pereira Mendonça, boa noite. Seja bem-vinda. Sara Soares, boa noite. Lu Barros, boa noite. Meninos, sejam muito bem-vindos. Deixe-me ver. Amanda Carvalho, boa noite. Jordano Lucas, seja bem-vindo. Actor Hugo, meu amigo Actor Hugo, lá de Gurupi, boa noite. Bianca, boa noite. Larinha, seja bem-vinda. Enfermeira Derlane Nunes, boa noite. Oh, show de bola vocês aqui. Gislane Silva Costa, boa noite. Solga Santos, boa noite. Rita Ribeiro, boa noite. Professor Delei, quero falar com você. Delei, você vai falar agora porque eu já vou te chamar aqui para aparecer na live, não quero nem saber. Tocantins, visando o concurso desse fim de semana. E aí, Delei, entra aí. Quero nem saber, se vira nos 30. Sei nem onde é que você está, se tem barulho, se não tem barulho, se pode ou se não pode entrar. Meninos. Professor! E aí, Delei? Professor, não estou te ouvindo muito, não. Eu vi que você me ligou. É porque eu estou aqui no FEMUP, Festival de Música aqui de Paraíso. Aí eu vi que você entrando na live aí, eu falei, vou mandar uma mensagem para ele. Não, Delei, eu queria saber se você tinha um tempinho. Se você tivesse tempo, para você aparecer na live e fazer algum comentário sobre o que você acha interessante saber sobre Paraíso para a prova. Professor, eu realmente não estou te ouvindo direito. Quando eu chegar em casa, eu te ligo, tá bom? E boa sorte. Ok. Eu acredito que deve ser aula, né, agora. Boa sorte. Valeu. Meninas, professor Delei, para quem não sabe, é o secretário de Educação do município de Paraíso e também vereador em Paraíso, Tocantins. Então, eu havia entrado em contato com o Delei para saber se ele estivesse em casa. Delei aparece, comenta com os meninos, deseja boa prova, dá uma dica do que você acha que cai. Mas, infelizmente, digo a vocês, não sei se vocês sabem, mas foi o Delei que fez a prova. Por isso eu estava querendo pedir para ele falar para vocês, dar umas 5 questões aí. Calma, gente, tô brincando. Fez a prova, não é brincadeira minha. Jenny, boa noite. Ó, falando do Delei, já fui meu professor. Marcilene, boa noite. Show de bola, meninos. Professor Delei maravilhoso. Então, vamos lá. Elza Armundes, minha princesa Elza Armundes. Daqui a pouco, paixão. Tô chegando aí. Meninos, vamos começar a nossa aula. Vai ficar gravada assim, Wellington. Vai ficar gravada a aula. Ó, minha esposa mandou solicitação para aparecer aqui na live. Eu acho que foi errado, mas vou até... Cadê? Apagou a solicitação. Não está aparecendo mais. Já ia colocar para ela aparecer aqui. Mas vamos lá, meninos. Mas se quiser aparecer, ela mandou de novo. Rapaz. Deixa eu aceitar para ver se ela aparece. Bom, em relação ao nosso conteúdo de Paraíso Tocantins, enquanto a minha princesa não aparece aí, vai que aparece, né? Vai que pediu o que quer realmente aparecer. Mas enquanto aguardo ela, se for aí, paixão, pode aparecer. Vamos comentar um pouquinho. Sobre o Paraíso do Tocantins, o que é interessante, professor? O que eu preciso saber? Eu andei verificando questões da FEPES, de provas de outros municípios, que é quem vai fazer a prova de Paraíso do Tocantins. E, é claro, o conteúdo, o assunto, o número de questões não é significativo, mas, professor... Mas ela costuma pegar dados da geografia, dados da cultura, dados da história do município, tá? Professor, o que você quer dizer com isso? Eu vou fazer uma série de comentários aqui do que eu acho ser importante, ser interessante você saber sobre Paraíso do Tocantins e que pode te auxiliar na prova. Lembrando a vocês que eu tenho conteúdo de geografia e história de Paraíso que está disponível para você. Vou encaminhar para quem ainda não recebeu. Um momentinho.
colocar o número aqui para você enviar o WhatsApp. Meninos, quem ainda não recebeu material gratuito de Paraíso do Tocantins, Geografia e História, ou também Geografia e História do Estado do Tocantins, manda um WhatsApp para esse número que está fixado aí embaixo. É só mandar um WhatsApp para esse número que está fixado que você vai receber o material gratuito de Geografia e História de Paraíso e Geografia e História do Tocantins, ok? Tranquilo? Bom, sobre Paraíso. Professor, me diga o que você sabe. Primeiro, eu sei que meus avós foram pioneiros em Paraíso. Chegaram em Paraíso em 1964. O que eu preciso saber? Primeira pergunta que faço a vocês. Eu vou fazendo algumas perguntas e vou cavando de vocês, se vocês já estudaram, já leram alguma coisa, da resposta, ok? E é importante até que você comente aqui, porque em cima do seu comentário, se você erra aqui no momento de prova, você não erra mais. Ou seja, aceita aí, paixão. Ou seja, eu pergunto a vocês, Paraíso do Tocantins foi emancipado de qual município? Pertencia a qual município antes da sua emancipação? Alguém sabe dizer? Manda ver aí. O Wensley está dizendo que tem interesse na apostila. Embaixo, fixado, que você vai receber o material, tá? É só mandar, fica tranquilo. Gratuitamente, diga-se de passagem. Ah, o pessoal do GPS apareceu aqui. GPS Curso vai ter um aulão neste sábado, aí em Paraíso. E a Glenda do GPS pediu para mandar um recado para vocês rapidamente antes da gente iniciar a aula. Mandei o convite. Oi, eu vou parar bem aqui, agora eu te ligo. Agora eu chamo de novo, quando chegar em Tá pausa. bem. Então, deixa eu remover a Glenda. Remove. Ok. Menino, sou Paraíso do Tocantins. Professor, Paraíso foi emancipado de Pium. Perfeito. Paraíso foi emancipado quando? Meninos, em 1963 ocorreu a emancipação de Paraíso do Tocantins, o ano de 1963. Professor, me explica uma coisa. Paraíso está localizado às margens da BR-53. Vou pegar um mapa para quem não conhece Paraíso, para quem não é do Tocantins, vem fazer a prova, ou é do Tocantins, mas não está se situando em relação à localização do município de Paraíso. Aí, onde é que aparece aqui para eu pegar? Vixe, agora eu me perdi, porque normalmente aparece aqui em cima para eu. Opa, não. Para eu pegar as imagens, só que agora não está aparecendo. O que aconteceu? Deixa eu desativar comentários aqui um pouquinho. Vixe. Rapaz, não entendi o que ocorreu hoje. Ou seja, as fotos que eu havia preparado aqui, as imagens que eu havia preparado para a aula, não vou conseguir colocar. Meninos, bugou aqui. Não está aparecendo espaço para eu, como normalmente faço, para eu solicitar fazer uso de imagens. Não sei o que aconteceu, se atualizou o Instagram, o que aconteceu, mas vamos lá então, deixa eu ativar os comentários novamente. Em relação ao Paraíso do Tocantins. O Paraíso do Tocantins está localizado na região central do estado, a 63 quilômetros de Palmas. Já que eu não estou com o mapa aqui, não tem como utilizar o mapa, mas fica a 63 quilômetros de Palmas. Professor, onde fica à esquerda de Palmas é o município, é considerado o mais importante município do Vale do Araguaia. Já que eu não estou conseguindo jogar a imagem, deixa eu usar o meu mapa aqui, ó. Esse aqui não falha, né? A tecnologia não falha nesse aqui. Aqui eu tenho, meninos, deixa eu desativar os comentários rapidamente. Bugou, exatamente, bugou. Aqui eu tenho o mapa do Tocantins, certo? Aqui desce o rio Tocantins, exatamente onde está passando meu dedo. O rio Tocantins se encontra aqui em cima, aqui no bico com o rio Araguaia, ok? O rio Tocantins corta aqui, desce a região central do estado, onde Palmas está localizado aqui. Paraíso Paraíso. Palmas está à margem do rio Tocantins, Paraíso está às margens da BR-153.
Professor, ok, já sei onde se localiza Paraíso, se localiza na região central do estado, às margens da BR-153. Eu poderia dizer ainda que Paraíso do Tocantins, professor, é a cidade mais importante do chamado Vale do Araguaia. Uhum. Por que Vale do Araguaia? Porque se eu tenho na região central do estado, eu tenho o Rio Tocantins. Se eu tenho aqui na costa oeste o Rio Araguaia, então entre o Rio Tocantins no centro e o Rio Araguaia na parte oeste, eu tenho o chamado Vale do Araguaia. E qual o mais importante município do Vale do Araguaia? Paraíso do Tocantins. Professor, Paraíso do Tocantins é considerada a entrada para a região dos lagos. Sim, exatamente. Ué, professor, mas que lagos são esses? Me explica. Gente, já ouviram falar na região do Cantão? Já ouviu falar? Pois é. Me diz aí, o que é o Cantão? Alguém sabe dizer? Ativando comentários. Alguém sabe me dizer o que é o Cantão? Ah. Existe um parque estadual criado por lei estadual aqui no Tocantins. Esse parque estadual foi criado por lei estadual, é claro. Esse parque estadual denominado Cantão, ou a Área de Proteção Ambiental, APA do Cantão. A APA do Cantão e o Parque Estadual do Cantão, meninos, é uma área de grande biodiversidade. Eu costumo brincar, a Tânia está falando assim, é o Pantanal, é o nosso Pantanalzinho, é a área de encontro de ecossistemas, de cerrado, de vegetação pantaneira e de vegetação amazônica. E daí, professor? E daí que essa região do Cantão, ela fica no período de maior intensidade de chuva, ela fica, grande parte dela alagada. Por quê? Porque essa região do Vale do Araguaia é um relevo de planície. A região, quanto mais próximo do Rio Araguaia, mais plana ela fica, certo? Ela fica muito plana e tem ali centenas de lagos e lagoas. Professor, tem centenas de lagos e lagoas numa região que é muito plana, a região do Vale do Araguaia, mais próximo ao Rio Araguaia. É exatamente isso, principalmente mais próximo do rio. E daí? E daí que no período de maior intensidade de chuva, os lagos e lagoas transbordam, os rios da região transbordam, formando uma grande área alagada, semelhante ao que ocorre no Pantanal Mato-Grossense. Por isso que eu costumo mencionar que a região do Cantão é o nosso Pantanalzinho. Então, quando eu falo que Paraíso do Tocantins, que eu comentei há pouco com vocês, olha, Paraíso do Tocantins, ele é considerado o portal de entrada para os lagos e lagoas do Vale do Araguaia, para as belezas naturais da região dos lagos, né? Que seria essa região dos lagos na região do Rio Araguaia, próximo ao Rio Araguaia. Ah, professor, então o Paraíso do Tocantins é o acesso à Ilha do Bananal, é o acesso à região do Cantão, é o acesso à região dos lagos que se encontram em solo tocantinense, que é exatamente na região do Vale do Araguaia. Perfeitamente. O Presley está falando, Cantão é um ecótono, professor. Perfeito. Cantão é um ecótono. O que é ecótono? É área de transição, de encontro de ecossistemas, de transição. Portanto, se o Cantão é encontro ou transição do cerrado com vegetação pantaneira, com floresta amazônica, transição de ecossistemas é um ecótono. Ah, professor, mas vegetação pantaneira, lembra que eu comentei com vocês que no período de maior intensidade de chuva, lagos, lagoas e rios transbordam, formando uma grande área alagada, que é semelhante ao que acontece no Pantanal? Portanto, essa região é denominada também, ou a vegetação que aí se encontra é denominada também de vegetação pantaneira, pela semelhança com o Pantanal, que fica alagada, submersa, ou totalmente ou parcialmente, durante o período de maior intensidade de chuva. Ok? A Glenda está dizendo aqui que já chegou no GPS e ela quer mandar um recado por causa do aulão que vai ocorrer aí em Paraíso do Tocantins no sábado à tarde. Vou aparecer aqui para ela dar um recado para vocês, para nós continuarmos a nossa aula, tá? Pronto. Boa noite! Boa noite, Glenda. Tudo bem? Vim correndo para poder chegar a tempo. Boa noite, internautas. Tudo bem com vocês? Estava no trânsito, vindo de Porto Nacional, por isso que não consegui falar com você aquela hora. Não, imaginei. Você tinha comentado que estava pegando a estrada para cá. E aí, o que tem de novidade aí para os meninos? Novidade do nosso aulão em Paraíso. Gente, não vai acontecer mais no Cora Coralina, viu? Vai ser mesmo lá na nossa sala de aula. Lá
em cima do Banco da Amazônia, em frente àquela pracinha das mães. Eu vou postar no status do Instagram, viu? Tudo certinho. Aí aí o pessoal que fez a inscrição, a gente vai mandar mensagem mandando a localização certinho. 1h da tarde a gente começa. Viu, professor? Você vai dar 2, né? Vai das 13 horas até que horário, Glenda? Até às 18. Das 13 às 18. 14 horas, firme no batente. Você entra às 14. A professora Estevana com português entra às 13. Show de bola. O aulão de véspera em Paraíso não será mais lá no Cora Coralina. Viu, gente? Vai ser lá na nossa sala de aula que a gente alugou, em cima do Banco da Amazônia, em frente àquela pracinha das mães, a partir das 7 horas. E em Palmas vai acontecer aqui no GPS, na sala 1, a partir das 7 horas da manhã. 7 horas, 7h já começa a aula. Quem vai entrar primeiro vai ser a professora Estevana também. Segundo é você, né? Que vai entrar de 8 às 9. Então, pronto. Fechou. Show de bola. Gente, amanhã meio-dia, as vagas aqui em Palmas ainda tem vaga. Lá em Paraíso acho que tem 18 vagas ainda. Aí vocês falam comigo Mas dá pra gente colocar mais 20 cadeiras lá. Eu vou alugar umas cadeiras de plástico e dá pra colocar o pessoal que vai vindo do interior, que tá comprando ainda. A gente vai vender os ingressos até às 16 horas. 16 horas já encerra a venda dos ingressos. Viu? Ok, Glenda. Olha, eu senti só a falta hoje, viu? Lá no Palácio, na solenidade lá, com o ministro das cidades. Era para você ter ido, não vi você. Eu estava no hospital nesse horário, não pude ir, não. Pois é. A gente está em oração por você e pelos seus filhos, viu? Viu? Oi, Cecília. Oi. Ó, o valor do ingresso é 69, viu? Tá. Para ter acesso a todos os Eu professores. não vou pra casa. Tá bom. Horas lá em Paraíso. Em Palmas começa 7 da manhã até meio-dia. Eu vou postar o cronograma das aulas, quem vai estar primeiro, tudo certinho, bem no meu status. E vou postar aqui o status do Instagram também. Manda para mim também, Glenda, que aí eu posto no meu status. Tem muitos alunos que têm meu status também, que eles pegam por lá. O Pino, em Paraíso, lá naquele Banco da Amazônia. Coloca aí no Google aí, porque eu não sei o endereço certinho. Vai ser em cima do Banco da Amazônia, na parte superior. Eu vou colocar no Instagram, tá? O meu nome é GPS Curso. Você vai procurar lá. O internauta tá perguntando. Você procura pelo GPS Cursos. Viu? A Paula Dias. @ GPS Cursos. Vocês seguem lá, tá bom? Eu vou colocar tudo certinho. Eu filmei, vou colocar. Hoje eu andei, meu Deus do céu, mas deu tudo certo. Professor, obrigada. Um abraço. Até amanhã. A gente vai conversando, tá? Obrigada, internautas. Eu não quero atrapalhar a aula de vocês. Você está atrapalhando aqui. Fica com Deus. Um abraço. Pode desconectar aí. Tchau. Beijo, obrigado. Tchau, tchau. Ok, meninos, vamos continuar a nossa live falando de Paraíso do Tocantins. Relembrando vocês o que tem de importante. Primeiro, foi emancipado de Paraíso, aliás. Abriu aqui, gente, que maravilha. Olha aqui, ó, localização de Paraíso. Aí tá o mapa do estado do Tocantins, abriu aqui a telinha direitinho agora. Tá o mapa do estado do Tocantins, deixa eu tirar os comentários um pouquinho. Opa, pronto. Tá vendo aí o mapa do estado? Está vendo aí de vermelho a localização da cidade ou do município de Paraíso do Tocantins, ok?
Ô, professor, tá, eu tenho uma noção agora, tá mais ou menos na região central, mais para o lado oeste. Perfeito. O que é que nós temos ainda? Escolher outro aqui. Tá vendo isso aí? Olha a cidade de Paraíso e olha os municípios que fazem limite ou fronteira com Paraíso do Tocantins. Professor, você quer dizer então, tá vendo aí de azul, à direita de Paraíso do Tocantins, um azul meio, não diria roxo, mas de azul para roxo, o município de Porto Nacional? Se você sai de Paraíso sentido a Palmas, você passa por Porto Nacional. Palmas na realidade é só a margem direita do Rio Tocantins. À esquerda do Rio Tocantins, onde fica Luzmande, já é município de Porto Nacional. Oi, amor. A vovó não tá deixando eu trocar a fralda do meu irmão. Não, princesa, mas é porque você ainda não sabe trocar fralda. Eu sei sim. Não, princesa, depois o papai te ensina, tá bom? Mas Você eu ajuda o papai sei. depois. Mas eu sei. Mas é porque para você trocar, só se for durante o dia. Para ele dormir, não pode. Não. Sabe por quê? Pode sim. Posso te explicar por que não pode? Por quê? Porque quando vai trocar à noite, se ficar uma falhinha, e ele faz muito xixi quando dorme à noite, aí pode vazar e molhar tudo. Por isso que tem que colocar para trocar só durante o dia, até entender que aquelas falhinhas não podem ocorrer para não vazar o xixi. Nem xixi, nem cocô. Mas durante o dia, papai te ensina, papai mostra para você, tá bom? E o meu já dormiu e tá trocando a fralda dele. Amanhã de manhã, papai mostra para você, tá? Eu já aprendi. Eu quero trocar. Tá, agora deixa o papai dar uma aulinha? Não. Deixa. Então você fica aqui no colo do papai enquanto o papai dá aula. Não. Mas papai precisa, meu amor. Não. Sim. Não. Vamos lá. Não. Meu amorzinho. Só se você vir. Te amo. Só se você não falar nada por enquanto que eu tô arrumando isso. Posso? Ai, nossa, bonitinhos. É bonitinho mesmo. Eles parecem com o Luiz, né? Aham. Pronto? Vamos lá, meninos. Voltando aqui a imagem. Estão vendo aqui a localização, tá vendo aí Porto Nacional? Professor, e aí? E aí que Porto Nacional está entre o município de Paraíso do Tocantins e Palmas. Palmas não faz limite, não faz fronteira com Paraíso do Tocantins. Com Paraíso do Tocantins eu tenho Porto Nacional a leste, eu tenho a presença de Miracema do Tocantins, que está aqui, ó, de rosinha, esse rosinha mais claro a nordeste, também é Miracema, no caso. Você tem Barrolândia a norte, você tem Monte Santo na parte norte, divisa com o Paraíso, você tem Chapada da Areia, você tem Pugmil. Professor, meu Deus do céu, são muitos os municípios que fazem limite. Nós temos alguns municípios que fazem limite com o Paraíso do Tocantins, mas fica tranquilo, porque esse material que eu estou colocando aqui para vocês, esse material ele está disponível na apostila que vocês vão receber. Entenderam aí? É só para você ter uma noção em relação à localização, em relação aos municípios que fazem fronteira com o Paraíso do Tocantins. Ah, professor, me diga uma coisa. Chegando aqui os comentários novamente. Me diga uma coisa, em relação ao Paraíso do Tocantins, o que mais, professor, eu preciso saber? Olha, você precisa saber que o Paraíso do Tocantins, que foi emancipado de Pinhum, que está localizado às margens da BR-153, que a BR-153 ela também é chamada de, apesar de ser conhecida popularmente como Rodovia Belém-Brasília, a BR-153, apesar de ser conhecida como Rodovia Belém-Brasília, a BR-153 está localizada, Pium faz limite sim, tá? Quem está perguntando aí. A BR-153, ela também é conhecida como Belém-Brasília, mas ela também é denominada de Rodovia Transbrasiliana ou Rodovia Bernardo Saião. Professor, Bernardo Saião tem uma avenida em Paraíso chamada Bernardo Saião. Tem, exatamente. Quer dizer, a principal avenida comercial de Paraíso do Tocantins é chamada Bernardo Saião. Vai sim ficar salva. Em relação a Bernardo Saião,
ele era um engenheiro agrônomo responsável pela construção da rodovia, faleceu em um acampamento da rodovia mais ao norte, certo? E por isso todas as cidades por onde passa a BR-153 em solo tocantinense, todas as cidades por onde passa a BR-153 recebem o nome de alguma coisa com o nome de Bernardo Sayão. Normalmente é nome de alguma avenida, certo? No caso de Paraíso, você tem a principal avenida comercial. Esse local da Avenida Bernardo Sayão, para quem é de Paraíso ou conhece a cidade, é o trecho original por onde passava a BR-153 na cidade. Só que a cidade foi crescendo para cima da rodovia, a Bernardo Sayão acabou virando o centro da cidade, fluxo de caminhão intenso, então o que eles fizeram? Eles abriram como se fosse um anel viário, e onde passa o anel viário, por onde hoje é a rota, milhares de pessoas sobem a serra a pé. Professor, sobem por quê? Na realidade, para pagar promessa, normalmente é para pagar promessa. Nós tivemos essa migração subindo a serra de Paraíso do Tocantins na Semana Santa, de forma mais intensa, um pouco mais recente. Ó, travou a internet travou, tá ruim aí? É a minha internet que está travando ou é a de vocês? Voltou ao normal? Diz aí para mim alguém. Alguém pode me responder? Aqui tá ruim. Meu Deus, travou para todo mundo? Ah, não está conseguindo ouvir. Então faz o seguinte. Peraí. Momento. Voltou? Alguém disse que voltou. Voltou ou não? Voltou? Voltou, ok. Estão dizendo que voltou, então tá bom. Eu ia desligar, iria reiniciar. Mas se já voltou, show de bola. Ok, meninos. Olha só. Quando se fala dessa peregrinação que ocorreu junto à Serra do Estrondo, a peregrinação ela iniciou ainda através do senhor Firmino em janeiro de 1960. Ele foi subir a serra para pagar uma promessa, certo? E chegando lá em cima da serra, ele foi e construiu uma cruz de madeira e deixou fixada essa cruz de madeira sobre a Serra do Estrondo, em frente onde hoje, posteriormente, foi construída uma capelinha. Professor, você quer dizer então que essa cruz de madeira original ela acabou pegando fogo através de um raio que foi exatamente em cima. Eu vou voltar na explicação do anel viário, tá? Através de um raio que foi em cima dessa cruz. Mas depois foi construída outra cruz. Ai, travou a explicação. Gente, não está. Não, tá dizendo aí que voltou. Ok, voltou normal, ok. Tá, então, mas eu vou voltar na explicação da BR, tá? Daqui a pouquinho. Então, o seu Firmino, em janeiro de 1960, e estou falando o nome dele porque pode ser mencionado na prova, tá? Vou voltar, Larissa. Seu Firmino subiu a serra, construiu uma cruz ali em cima da serra, certo? A partir dessa migração dele para pagar uma promessa, acabou desencadeando a migração de pessoas todo ano para a região, certo? Não só de Paraíso, mas na Semana Santa essa migração se tornou muito mais intensa, principalmente a partir da década de 90. Professor, tem gente que está dizendo que está travando muito, tem gente que está dizendo que está ótimo. Rapaz, se está ótimo para alguns, está travando para outros, então não é a minha, não.
A internet estivesse travando para todo mundo. Mas eu vou deixar a aula salva de qualquer forma, tá? Ok. Então, a partir daí, nós tivemos uma migração que se deu mais intensa durante o período da Semana Santa para a Serra do Estrondo, que se tornou um cartão postal da cidade de Paraíso, inclusive da questão cultural. Agora, sobre a BR-153, a BR-153, onde fica, corta a cidade de Paraíso, a BR-153 ela é chamada de Belém Brasília, ela tem o nome de Transbrasiliana e tem também o nome de Bernardo Saião, ok? Belém Brasília, BR-153, Bernardo Saião, os três nomes podem ser utilizados para a BR-153. Professor, toda cidade que está localizada às margens da BR-153 iniciou a sua construção entre o fim da década de 50 e no decorrer das décadas de 60, 70, 80, 90. Todas elas no solo tocantinense. Paraíso do Tocantins, professor, quando surgiu? Olha, Paraíso do Tocantins, em fevereiro de 1963, lembrando que Paraíso pertencia ao município de Pium, em fevereiro de 1963, surge o distrito de Paraíso do Tocantins, em fevereiro de 1963. Professor, e aí, depois disso? Olha, depois disso, ainda no mesmo ano, em outubro de 1963, ocorre a emancipação política de Paraíso. Paraíso se torna uma cidade independente independente do município de Pium. Deixa eu desativar os comentários aqui um pouquinho. Lembrando a vocês que quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Toda terça-feira, aula ao vivo aqui no Instagram. E hoje, especialmente, para os concurseiros do concurso de Paraíso do Tocantins. Vamos lá, professor. No dia 23 de outubro de 1963, Paraíso foi emancipada de Pium. Exatamente. Está vendo aí o brasão de Paraíso do Tocantins? Olha aí a data na faixa inferior, 23/10, Paraíso do Tocantins, 1963. Essa data de 23 de outubro é a data de emancipação política de Paraíso. Está vendo na parte superior do brasão a existência de uma serra com a capelinha e a cruz na frente? Essa cruz que eu havia comentado com vocês, que é exatamente, que foi levada inicialmente por o senhor Firmino Mendes, que lá ele fixou essa cruz com o intuito de pagar uma promessa. Professor, tá, e o que tem a ver essa capela? Essa capela é chamada de Capela Santa Cruz, certo? Capela de Santa Cruz, fazendo referência à cruz que foi levada pelo seu Firmino e que desencadeou a peregrinação. Professor, nós temos aí no brasão ainda a presença de um boi. Gente, tem a presença de um boi devido à força da agropecuária do município de Paraíso do Tocantins. Mas eu ainda digo mais, Paraíso do Tocantins é identificado como a capital do bezerro. Não é a capital do boi gordo, não. Boi gordo é Araguaína. Paraíso, apesar da presença do boi, que faz referência à força da pecuária de Paraíso, Paraíso do Tocantins é a capital do bezerro. Professor, e a existência desse peixe tucunaré, né, que se encontra aí presente, por que esse peixe tucunaré está aí presente? Gente, o peixe está aí presente em função de Paraíso do Tocantins ser a principal cidade do Vale do Araguaia, certo? Da atividade de Paraíso do Tocantins ser o portal de entrada da região dos lagos do Vale do Araguaia. Daí a presença do tucunaré, daí a presença do boi e, é claro, a presença da Serra do Estrondo com a cruz e a Capela de Santa Cruz. Ok? Tudo bem aí? Fácil demais. Agora vamos ainda... Continuando aqui. Lembrando a vocês, falando ainda da rodovia, o que nós temos? Na rodovia você tem a presença de todo o município em solo tocantinense, por onde passa a BR-153, tem alguma coisa com o nome de Bernardo Saião. Bernardo Saião, que era um engenheiro agrônomo responsável pela construção da rodovia e faleceu no acidente, certo, antes da conclusão da rodovia. Por isso a BR-153 passou a ser chamada também de rodovia Bernardo Saião. Professor, tá, eu entendi que a BR-153 passa em Paraíso. Agora me diga, por favor, qual é a rodovia estadual que interliga Paraíso a Palmas? E aí? E agora, José? Eu já vi questão de município aqui do Tocantins perguntando qual a rodovia estadual que liga a BR-153 àquele município. Mas eu estou perguntando agora qual a rodovia estadual, número dela, que interliga a BR, ou melhor, o município de Paraíso do Tocantins ao município de Palmas. Alguém sabe dizer? Se cai essa questão na prova, o que você responde?
Doutor Pedro Henrique está dizendo TO050. TO050, meninos, ela liga Palmas a Porto Nacional. De Palmas a Paraíso é TO080. Exatamente, Jéssica Cipriano, Analice Silva, Silva Gontijo, José PH Rianor, Paulo Oliveira, Adriano Javison, todos aí falando de TO080, perfeitamente. 010 é Palmas Lajeado, 050 é Palmas Porto Nacional, 020 é Palmas Aparecido do Rio Negro e 080. TO080 é a rodovia estadual que interliga Palmas a Paraíso do Tocantins. Ok, meninos? Falamos então das rodovias, falamos da TO080, falamos da BR-153, falamos que Paraíso foi emancipado de Pium em 23 de outubro de 63, certo? Meus avós chegaram em Paraíso em 1964, lembrando a vocês que o que movimentou o desenvolvimento econômico de Pium foi exatamente o ciclo do Cristal de Rocha, certo? Os Pium, que já foi município de Porto Nacional, diga-se de passagem, mas foi emancipado. A exploração de cristal na região do Vale do Araguaia trouxe ao surgimento da cidade de Pium, certo, de Cristalândia, de outros municípios da região. Só que o ciclo do Cristal de Rocha foi até 1950, certo? O Paraíso já começou a surgir no início da década de 60. Por quê, professor? Bom, com o enfraquecimento econômico de Pium, foi surgindo a construção da BR-153 em 1958, o início da construção dela, certo? E o povoamento foi se dando ao longo da BR. Então, foi surgindo o primeiro povoado, tinha uma fazenda ali com o nome de Paraíso, que acabou mantendo esse nome para a região. Professor, eu poderia dizer, então, que Paraíso do Tocantins, até então, no início, se chamava Paraíso, quando foi criado o município em 1963, em 23 de outubro de 63, passou a se chamar Paraíso do Norte de Goiás, e apenas em 1º de janeiro de 1989. O que ocorreu em 1º de janeiro de 89? Em 1º de janeiro de 89, deixa eu desativar os comentários aqui, que acho que está atrapalhando um pouquinho, né? Ok. Em 1º de janeiro de 1989, ocorreu a instalação do Tocantins. Tocantins foi criado em 5 de outubro de 88 e foi instalado em 1º de janeiro de 89. Todos os municípios que se encontravam em solo tocantinense, que se chamavam do Norte ou do Norte de Goiás, no caso de Colinas do Norte, Paraíso do Norte de Goiás, Ponte Alta do Norte, todos os municípios que se chamavam do Norte, em 1º de janeiro de 1989, passou a se chamar do Tocantins. O que era do Norte passou a ser do Tocantins. Paraíso do Norte passou a se chamar, então, Paraíso do Tocantins. Professor, o nome de Paraíso, a origem dele, se deu através do nome dado pela senhora Maria Luísa, né? Aliás, desculpa, pela senhora Luísa de Mello. A Luísa de Mello era esposa do encarregado da empresa que estava construindo a BR-153. Então, o encarregado da empresa estava com a sua esposa achou uma maravilha a beleza natural que se encontrava na região, a Serra do Estrondo e tudo mais, dizendo que a região era um paraíso, e assim foi se mantendo. À medida que foi surgindo o povoamento na região, foi se mantendo o nome de Paraíso. Nome este inicialmente dado por Dona Luísa de Mello, que é a esposa do senhor Adjúlio Mello, ou Adjúlio Luísa de Mello Baltazar, e o seu esposo Adjúlio Baltazar, que era o encarregado pela empresa, pela companhia que estava encarregada da construção da BR-153. Ok. Tá, professor, entendi o nome, entendi a BR, entendi as rodovias principais que cortam Paraíso. Eu quero saber quantos habitantes tem Paraíso hoje. Meninos, Paraíso hoje, segundo o censo de 2022 do IBGE, Paraíso está com 52 mil habitantes. É a 5ª maior cidade do estado do Tocantins, com 52 mil habitantes. Professor, Paraíso é uma cidade importante do ponto de vista da agropecuária? Com certeza, capital do bezerro. Não só por isso, mas é muito importante do ponto de vista da pecuária. Professor, e Paraíso é importante do ponto de vista de comércio? Por quê? Gente, raciocina comigo. Nós temos diversos municípios no Vale do Araguaia.
E esses municípios têm como acesso à principal cidade Paraíso do Tocantins. Então, eles se abastecem, a população se abastece em Paraíso, no comércio de Paraíso, nas compras de mercado em Paraíso, para retornar aos seus municípios no Vale do Araguaia. Isso tem fortalecido e muito economicamente a cidade de Paraíso do Tocantins. Então, é uma cidade muito forte do ponto de vista de comércio, assim como também muito forte para, principalmente, a pecuária. Ok? Bom demais. Agora, deixa eu ver o que mais tem aqui, para não fugir as características principais dos tópicos que havia levantado aqui sobre o Paraíso. Eu pergunto a vocês, quem foi o primeiro prefeito de Paraíso do Tocantins? E aí? Nós já tivemos diversos prefeitos, né? Paraíso foi emancipado em 63, de 63 para cá, detalhe, 23 de outubro de 63 foi emancipada, mas foi instalada apenas em 1º de janeiro de 64, ok? Assim como Tocantins. Foi criado em 5 de outubro de 88, mas foi instalado apenas em 1º de janeiro de 89. Paraíso, a sua criação, emancipação, transformar Paraíso em município foi em 23 de outubro de 63. Instalação em 1º de janeiro de 64. Professor, eu poderia dizer que nós já tivemos ao longo da história de Paraíso, 63 para cá, 64, né, que houve a instalação, nós já tivemos 17 prefeitos. E desses 17 prefeitos, o primeiro deles foi o senhor Hercílio Bezerra. E o atual prefeito é Celso Moraes. Ah, professor, então saber o nome dos 17 fica um pouco ruim, mas pelo menos pegar o primeiro prefeito de Paraíso e o prefeito atual de Paraíso é importante que você saiba. De Hercílio Bezerra a Celso Moraes. Ok? Bom demais. Professor, eu tenho aqui a bandeira de Paraíso. Olha a bandeira da cidade. Professor, na bandeira de Paraíso eu tenho aí a presença de faixas verdes e faixas amarelas. O que caracteriza essa faixa verde? A faixa verde faz referência à Serra do Estrundo, né, que é um cartão postal da cidade. E a faixa amarela faz referência ao IP amarelo, que é a árvore símbolo do estado. Então, perdão, símbolo da cidade de Paraíso do Tocantins. Então, o verde, as faixas verdes fazem referência à Serra do Estrondo. As faixas amarelas fazem referência ao IP amarelo, que é a árvore símbolo de Paraíso do Tocantins. Ok? Tranquilo. É claro que eu tenho aí a presença do brasão, que já havia comentado com vocês, onde o azul faz referência às cores do céu e o branco faz referência à paz. Só que, diferentemente do que acontece em relação à cor branca na bandeira do Tocantins, a cor branca na bandeira do Tocantins simboliza apenas a paz. A cor branca na bandeira de Paraíso simboliza a paz entre os munícipes, a paz entre os moradores de Paraíso do Tocantins. Então, não é simplesmente a paz, mas a paz entre os munícipes. É assim que diz a referência à cor branca na bandeira de Paraíso. Paz entre munícipes, entre os moradores da cidade, certo? O amarelo, o IP amarelo, que é a árvore símbolo da cidade. O verde, que faz referência às faixas verdes, faz referência à Serra do Estrondo. Ok? E o azul, as cores do céu. Tranquilo? Bom demais. Professor, economicamente, além da pecuária, que é importante para a cidade, eu poderia dizer que Paraíso do Tocantins também é muito forte na área de produção cerâmica? Pode, gente. Na realidade, o município de maior importância econômica com cerâmica é exatamente Paraíso do Tocantins. Então, se destaca no estado com a produção de cerâmica. Em relação agora, deixa eu ver o que ainda tem interessante. Gente, uma coisa que muita gente desconhece, mas em Paraíso do Tocantins tem fábrica de biodiesel. Biodiesel com a principal matéria-prima, que é o pinhão manso, para a produção de biodiesel em solo em território paraisense. Professor, então eu tenho biodiesel em Paraíso, eu tenho a fábrica de biodiesel no município, que é denominada Biotins Energia, perfeitamente. Falei em biodiesel, tem em Paraíso, Biotins Energia. Falei em rodovia, tem TO-080 interligando Paraíso a Palmas e tem a BR-153 sentido norte-sul. Falei de atrativo turístico, eu tenho principalmente a Serra do Estrondo. Falei de ainda outra importância, eu tenho Paraíso como portal para a região dos lagos, do Vale do Araguaia, portal para ir também sentido à Ilha do Bananal. Falei de Paraíso ainda, que é a capital do bezerro tocantinense, né? Quer dizer, são inúmeros aspectos que é interessante. Falei da
da cruz que está sobre a Serra do Estrondo, que foi primeiramente levada para lá pelo seu Firmino, pagando uma promessa em janeiro de 1960. Falei ainda que em Paraíso Tocantins eu tenho, lá no alto da serra, eu tenho uma capela, que lá de Paraíso, do alto da serra, eu tenho ainda uma vista panorâmica da cidade. Eu tentei pegar uma imagem aqui, mas não sei se ficou muito boa, eu acho que dá aí. Ó, foi tirada essa foto, e eu tirei essa foto para vocês, tá? Eu estava ali em frente à capela. Da capela você desce ali uma escadinha, ó, até chegar no mirante ali embaixo. Professor, e Paraíso está lá embaixo. Nós estamos aqui em cima da serra. Professor, foi você mesmo que tirou essa foto? Claro que não, gente. Estou brincando com vocês. Essa foto eu puxei na internet, não fui eu, tá? Mas de onde foi tirada a foto foi ali, próximo ou quase em frente à capelinha, quase em frente a cruz que se encontra em frente à capela, ok? A capela de Santa Cruz, né? Só lembrar aí da cruz que você vai falar capela de Santa Cruz. Professor, qual é a vegetação do município de Paraíso Tocantins? Assim como ocorre no estado inteiro, a vegetação é cerrada. Professor, qual é o clima de Paraíso Tocantins? Assim como ocorre no estado inteiro, o clima de Paraíso é o clima tropical, também chamado de tropical semiúmido, também chamado de tropical continental ou simplesmente tropical típico, ok? Tranquilo. Falei do clima, falei da vegetação, falei da economia da cidade, da importância econômica. Lembrando a vocês que em Paraíso está se potencializando no setor universitário. Hoje nós retomamos a Paraíso há alguns anos a Unitins, Universidade do Estado de Tocantins, também nos últimos anos, quer dizer, acho que tem 2 anos aproximadamente, que foi para Paraíso a Unirg, com curso de medicina. Tem a FECIPAR, tradicional FECIPAR, quer dizer, tem o IFTO com cursos técnicos, você tem Paraíso Tocantins que vem se potencializando também na questão educacional. E ainda forte economicamente no comércio em função dos municípios do Vale do Araguaia irem se abastecer na cidade de Paraíso do Tocantins. Ok? Deixa eu ver se ficou alguma coisa aqui passando batido sobre Paraíso. Eu acho que é isso, meninos. Os principais aspectos sobre a cidade foram mencionados agora com vocês. 5ª maior cidade do estado. O que eu desejo a vocês agora, já está quase chegando às 23, deixa eu falar uma coisa para vocês. O concurso de Paraíso é de um dos municípios do estado. Nós temos outros aí que já estão ocorrendo ou que vão se abrir, inclusive de Palmas. Em Palmas vai ter concurso do quadro geral, concurso da saúde, concurso da educação. A expectativa é que se lançasse os editais ainda esse ano, mas eu poderia te dizer que se não sair ainda esse semestre, pode ser que ocorra no ano que vem. Aí você me pergunta, não, professor, mas por ser um ano eleitoral, eleição municipal, o município não pode fazer concurso. Pode sim, gente, só não pode dar posse. Ah, professor, de que adianta então fazer o concurso e não toma posse? Não, gente, abre a mente, abre a mente. Só não pode dar posse no período de 3 meses anterior ou posterior à eleição. Ou seja, se o concurso é realizado, pode dar posse ainda no primeiro semestre? Pode. Não tem. Se lança o edital agora, a prova ocorre no início do ano, e ali até o mês de abril, maio, pode tomar posse? Pode. E se porventura não entrar no período dos 3 meses que antecede a eleição e não puder dar posse, bom, então aí marca a posse para o início do ano seguinte, para janeiro do ano seguinte. Não tem problema nenhum em relação a isso. O que não pode é você ficar reclamando, usando de argumentos, de desculpas, dizer, professor, não vai dar certo, não pode, isso e aquilo. Gente, sai dessa carga negativa. Sai. Deixa essa carga negativa de lado. Eu me recordo quando eu fui fazer o concurso do IFTO, estava entrando numa escola particular, um outro colega meu, professor, que também é da mesma disciplina que eu, de escola particular, ele estava saindo da escola, eu fui e comentei com ele, professor, você ficou sabendo do concurso do IFTO? Vai ter vaga para a nossa área, ele também de geografia, e ele ficou assim, não, isso aí já é carta marcada. Eu olhei para ele e falei, gente, mas que carga negativa que esse cara carrega, né? E deixei para lá, não vou insistir com ele. Está dizendo que é carta marcada, e depois eu descobri que realmente era marcada. A carta estava marcada para mim, era uma vaga só, a vaga foi minha. Tá entendendo? Tem gente que fica usando tudo quanto é desculpa para não dizer, para não vai. Enquanto ele está dizendo carga negativa, eu estou acreditando, estou focado e deu certo. Paraíso se localiza na região central do estado, região denominada essa de Vale do Araguaia. Entenderam aí? Ok?
Quem está colocando o número do a Mauriele, quando eu finalizar a live, seu número vai desaparecer, os comentários não permanecem. Então, pega o número que está fixado aqui embaixo, ó, e manda o seu nome. Ó, eu sou Mauriele de tal cidade, manda o material para mim. Os demais também, sou fulano ou fulano de tal cidade, manda o material para mim. Que aí vocês vão receber ainda hoje material gratuito feito para vocês, para tentar ajudar, para tentar dar uma luz e fazer com que vocês se tornem concursados em Paraíso. Depois em Palmas, depois em outras cidades, onde vocês quiserem. Francivone está falando, padroeiro de Paraíso, São José Operário, exatamente, São José Operário é o padroeiro de Paraíso do Tocantins, belíssima igreja de Paraíso, formato meio arredondado ali na região central da cidade. As duas principais avenidas de Paraíso, comerciais, Avenida Bernardo Saião e Avenida Castelo Branco, que são paralelas as duas, certo? Só que principalmente a Avenida Bernardo Saião, que é muito forte, muito mais forte que a Castelo Branco no ramo comercial. Ok? Tranquilo, meninos? Vamos, então, fechar por aqui a nossa rota de hoje. O verde na bandeira faz referência à Serra do Estrondo, que é um cartão postal da cidade de Paraíso. Meninos, ok, ó, tá falando aqui, lembrando que se aparecer rodovia Presidente João Goulart também, sim, a rodovia Presidente João Goulart, que está sendo, quem está mencionando aqui? Deixa eu ver aqui. O Lucas. O Lucas está falando da rodovia Presidente João Goulart. Sabe o que aconteceu, gente? No período do presidente anterior, foi proposto esse projeto de lei, foi aprovado esse projeto, apesar de duros questionamentos, para mudar o nome da BR-153 para a rodovia João Goulart. Tá? E depois veio uma forte mobilização para que esse nome de João Goulart ele não entrasse na rota de Anápolis para cá, do trecho norte, que permanecesse nesse trecho norte com o nome de pessoa, mas com o nome de Bernardo Saião, e não João Goulart. Mas João Goulart foi um nome aprovado no governo passado, no Congresso Nacional, para a BR-153. Então, se mencionado, nunca vi nenhuma prova mencionando, até mesmo porque é uma nomenclatura recente. Mas se mencionar o presidente João Goulart, se mencionar Transbrasiliana, se mencionar Bernardo Saião, se mencionar Belém Brasília, vai provavelmente estar considerando correto um desses nomes para a BR-153. Ok? Tranquilo. O primeiro prefeito foi nomeado, sim. O primeiro prefeito foi nomeado, que foi Hercílio Bezerra. Agora, toda a sequência dos 17 prefeitos está no material que vocês vão receber. Ok? Luzia Baltazar. Não é Luzia, não, é Luísa. Luísa Baltazar. Ok? Não tem R no final, não. É Baltazar. Que não é normal, né? Porque a gente hoje conhece com o sobrenome Baltazar. Ok? Luísa Melo. Ok, meninos? Beijos para vocês, então. Fiquem com Deus. Até a próxima. Ó, tá dizendo aí Luzia. Rapaz, será que eu peguei errado? Luzia, desculpa. Luzia mesmo, não é Luísa, não. Perdão. Luzia. É Luzia Baltazar. Luzia Melo Baltazar. Ok? Beijos, meninos. Boa noite para vocês. Corrigido. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima terça-feira com aula ao vivo. Quem não está seguindo, por favor, segue aí no Instagram. Manda um WhatsApp para esse número que está fixado aqui. E vou mandar o material que eu tenho disponível. Lembrando que em dezembro vai ter o concurso da Assembleia Legislativa. 15 de dezembro é a data prevista. Final desse mês de setembro sai o edital. Outubro, inscrição. Prova em dezembro. E, é claro, o regimento interno também está disponível no material que vai ser encaminhado para vocês agora, para quem estiver mandando o WhatsApp. Ok? Rapaz, minha esposa, eu não sei se ela está fazendo proposital, eu acho que não, mas se for, porque tem alguns alunos que normalmente mandam aí para participar da live. E ela acho que está curtindo e está apertando sem querer para participar. Mas aparece aí, Paixão. Dá um alô aí para os alunos. Rapidex, vai. Dá uma luzinha. Dá uma boa sorte para os meninos. Ok, meninos. Para quem está mandando o número de telefone, não manda não. Manda o WhatsApp para esse número que está aí, ó, fixado aqui embaixo, para onde meu dedo está apontando. Manda o WhatsApp para esse número para você receber o material. Fala o seu nome e cidade que você vai receber o material. Ok? Tudo bem aí? Ok, Cássia Cecília, Maria Eurípides Silva Cunha, Eunice Silva PR. Ok.
Beijos para vocês, então. Minha paixão não vai entrar. Tchau, tchau, meninos. Fiquem com Deus. Até a próxima aula ao vivo aqui pelo Instagram. Luzia Baltazar. Ok? Tchau. Fique com Deus. Muito obrigado.